Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Glória a Jesus. Pode abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Inicialmente eu quero ler a partir do versículo 15. Este é o Filho, a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, e todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Podeis assentar. Uma alegria imensa estar mais uma vez compartilhando a palavra com você. O meu desejo é que o Senhor vire uma chave dentro de você, que você desperte para uma vida sobrenatural, que você desperte para uma vida acima da média. Que o Senhor hoje abra sua mente e abra sua visão, para que você entenda que Ele já liberou tudo o que você precisa para viver uma vida espetacular. Que o Senhor desvende os seus olhos e tire todas as escamas, para que você saiba que tudo que você precisa para viver uma vida sobrenatural já está dentro de você. Toda a plenitude de Deus para você já está em você. Então aplauda o Senhor por isso, glorifique a Ele por isso. O cerne dessa série é desfrutando da vida com Cristo. O cerne dessa série é que você aprenda a desfrutar de uma vida com Cristo. Porque nós recebemos a Jesus Cristo e há pessoas que estão caminhando com Cristo há muito tempo, mas elas continuam vivendo abaixo do potencial a qual Cristo projetou para que elas vivessem. Eu costumo olhar e ver que algumas pessoas carregam tanto de Deus, mas são tão limitadas em algumas coisas. Elas têm tanto do céu, mas têm dificuldade de viver uma vida espetacular. Sabe, o desejo de Deus é que você viva uma vida abundante. Você não pode aceitar nada menos do que isso. O desejo de Deus é que você viva uma vida sobrenatural. Eu fico pensando, irmãos, e eu quero pedir em nome de Jesus que você não permita que ninguém te roube, nada te roube. Essa mensagem, se você pegar ela para a sua vida, ela vai ser um divisor de águas. Não ande, não converse, não deixe ninguém roubar você.
Algumas pessoas, elas vêm para Jesus e elas continuam vivendo da mesma forma. Continuam vivendo da mesma maneira. E algumas pessoas disseram: olha, eu recebi Jesus e agora eu sou salvo e estou esperando Jesus voltar. E a vida delas se resume a isso. E eu quero te dizer que tem mais do que apenas ficar sofrendo até a volta de Jesus. Ficar passando situações que Jesus já foi para a cruz do Calvário para que você tivesse uma vida diferenciada. Eu não posso aceitar uma vida abaixo daquilo que Jesus foi para a cruz do Calvário. Eu preciso fazer valer a pena o sacrifício de Jesus Cristo. E Ele foi para a cruz do Calvário para que você tivesse uma vida sobrenatural. Querido, em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça. Fala assim: Pai, desvenda os meus olhos, me dá acesso a vida de Cristo, a vida abundante. Diga abundante. Fala com voz profética: abundante. Hoje o Senhor te trouxe aqui, você precisa fazer uma reflexão. Se alguma área da sua vida está seca, se tem alguma coisa que não tem sido abundante na sua vida, se não está abundando o amor de Cristo, se não está abundando a paz, a provisão, a vida de Deus, a alegria, a beleza da vida com Cristo, está faltando na sua vida. E você precisa entrar em crise e falar assim: Deus tem mais para mim. Diga: vida abundante. Uma vez que você está plantado em Jesus, e esse mês nós vamos usar bastante as palavras arraigados, plantados, enraizados, porque esse é o cerne dessa carta de Colossenses, você estar plantado nele. Quando você está plantado em Jesus, uma frutificação gloriosa precisa acontecer na sua vida. Algum fruto de glória precisa aparecer em você. Eu não posso estar plantado em Jesus e as minhas folhas estão secas, murcha, uma árvore sem vida. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer hoje fertilizar as raízes da sua vida. Ele quer jogar aí água, Ele quer jogar fertilização para você florescer em Deus. Aleluia. Nós hoje não vamos nos concentrar em dar um panorama de Colossenses, vamos fazer isso durante a semana, mas eu quero começar do capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu preciso parar nessa frase, diga: pela vontade de Deus. Grifa aí na sua Bíblia. É bom crente que vem para a igreja com Bíblia e com caneta e caderno e anota. Pega essa verdade para você: pela vontade de Deus. Porque é incrível que Paulo ele está andando num nível que ninguém colocou ele, senão a própria mão de Deus. Ele assume uma posição que não foi o homem que ungiu, não foi o homem que o declarou, não foi o homem que o estabeleceu. Ele está fazendo o que ele está fazendo pela vontade de Deus. E ele tem consciência do que ele está produzindo. Ele está fazendo porque é a perfeita vontade de Deus. É o que Deus sonhou para ele, aquilo que Deus criou ele para ser. E ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Porque ele começa o ministério dele e alguns estão dizendo: não, você não é apóstolo. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, é só aqueles lá. E a religião, a estrutura, a opinião das pessoas
poderiam talvez travar o ministério de Paulo. E é o que muitas vezes nós fazemos, nós ficamos travados na opinião das pessoas, nós ficamos travados no palpite dos outros, nós ficamos travados em estruturas, e o Senhor está dizendo: o que eu tenho para fazer na sua vida é algo tão forte, a natureza do meu espírito em você não vai permitir que você continue enclausurado, assim como uma semente rompe a terra, assim como a natureza, uma árvore, ela rompe uma calçada, um cimento, uma rocha para nascer e ter vida. O Senhor diz assim essa noite: eu vou romper na sua vida, nenhuma estrutura vai parar você, nenhuma opinião vai parar você, se você decidir hoje andar na vontade de Deus. Eu acredito que a grande dúvida da maioria das pessoas é: como eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus? Como eu sei, como eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo é de fato a vontade de Deus? Sabe, Paulo antes, ele achava que ele estava fazendo na vontade de Deus. Ele era zeloso, ele era estudioso da palavra, ele era alguém dedicado, mas tinha uma guerra, tinha uma perseguição que ele tinha que fazer, ele tinha que brigar por aquilo que ele achava que era correto. E não é legal você estar sempre em crise, sempre em guerra. E eu acredito que quando você faz a vontade de Deus, você tem graça para fazer aquilo. É tão difícil você fazer algo que você não tem graça para fazer. A graça, ela te habilita a fazer algo, e aquilo simplesmente faz você fluir, você deslizar. Diga assim comigo: a vontade de Deus me faz deslizar. Simplesmente isso. Diga: quando eu estou na vontade de Deus, aqui dentro eu estou feliz. Você tem que estar bem, aquilo tem que te dar alegria. Sabe, às vezes você quer fazer algo que você não tem graça, é como você calçar um sapato que não é o seu número. Eu já tentei fazer tantas coisas, porque eu sempre desejei ser usado por Deus. Desde menino, meu desejo era ser usado por Deus, e até eu descobrir o que Deus tinha para mim, eu me meti em tantas coisas que não tinha a ver com o meu propósito, não tinha a ver com o meu chamado. E não havia graça para desenvolver aquelas tarefas, sempre era muito pesado. Eu não vou dizer que hoje é fácil e que não, eu trabalho, e é um trabalho duro, é um trabalho exaustivo, mas tem graça sobre a minha vida. Eu me sinto feliz em fazer, eu me sinto revigorado em fazer. Então, quando você está fazendo algo que é da vontade de Deus, você precisa encontrar graça para fazer aquilo, e quando você está fazendo a vontade de Deus, você flui naquilo. Quando você está fazendo algo que tem a ver com a sua essência, Deus te fez para aquilo, Deus te desenhou para aquilo, simplesmente tudo conspira, não há forçação de barra. Ah, pastor, mas não é bem assim. Se o senhor está dizendo isso, quer dizer que não vai ter oposição? Claro que vai ter oposição, mas a graça vai ser disponibilizada sobre a sua vida para que você vença toda e qualquer oposição. Até a oposição, você vai olhar para ela e você vai encontrar propósito na oposição. E você vai ver que o Senhor está colocando talvez a oposição para transformar coisas em você, para você adquirir experiência, para trabalhar o seu caráter. Até a oposição cumpre o seu papel quando há graça para você fazer.
Diga, não é difícil. Quando você está fazendo o que é a vontade de Deus, não é difícil. Você tem oposição, mas é possível fazer. Diga, para aquilo que Deus sonhou para mim, tem graça, então é possível. Eu quero profetizar sobre cada mãe, cada pai. Tem graça para você, sobre a sua vida, para você criar os seus filhos no temor do Senhor, num ambiente cheio de graça, cheio de amor, cheio de afirmação. Deus já desenhou isso no seu DNA. O propósito de todo pai e de toda mãe é que eles dê direção, que eles dê destino, que eles liberem o destino da criança. Então, se você deseja ser um pai e uma mãe, segundo a vontade de Deus, pela vontade de Deus, já tem graça disponível sobre a sua vida. Se você é um obreiro e o Senhor te chamou e há uma unção para você, há uma expectativa do céu sobre você, eu quero te dizer que tem graça quando você sentar na mesa e abrir sua Bíblia e falar: Deus, eu simplesmente quero algo do céu aqui para alimentar as pessoas que o Senhor confiou a mim. Eu quero te dizer que o céu vai se descortinar, o Senhor vai alimentar você, você vai ter entendimento e revelação da palavra, aquilo vai entrar dentro da sua alma e você vai conseguir depois liberar sobre outras vidas. Tem graça do Espírito Santo sobre você. Tem graça do Espírito sobre todas as coisas. Eu quero te dizer que quando você está fazendo na vontade de Deus, ainda que haja opiniões contrárias, ainda que haja oposição, eu quero te dizer que o óleo do Senhor vai ser o facilitador. A unção do Senhor vai despedaçar o jugo e você vai romper em Deus. Algumas pessoas Deus chamou para serem patrões da empresa para essas pessoas. E se o Senhor te chamou para isso, se você estiver fazendo na vontade de Deus, tem graça para você prosperar e avançar. Diga assim, mas tem que ser pela vontade de Deus. Aplauda o Senhor. Então a pergunta que você precisa fazer, a primeira lição que nós vamos aprender aqui no capítulo 1, no versículo 1, o que eu estou fazendo é pela vontade de Deus? Certifique-se de que tudo o que você está fazendo porque é da vontade de Deus. Faz um confere na sua vida. Faz essa noite, quando você chegar em casa, faz um rastreamento. Faz um inventário do que você tem feito no dia a dia. Fala, isso aqui é da vontade de Deus, isso aqui também, mas isso aqui não é. Nisso você não tem graça. Amém? E ele continua. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Bom, tem algumas coisas aqui. Paulo está preso nesse momento e ele está escrevendo para a igreja em Colossos e ele não conhece essa igreja. Ele nunca foi lá, ele não conhece nenhum irmão lá. Na verdade, algumas versões aqui, na minha Epáfras, na sua, é isso? O cooperador que está lá em Colossos, que abriu a igreja em Colossos. E ele está escrevendo junto com Timóteo. Timóteo provavelmente está ajudando ele ali na prisão. E talvez Paulo está dizendo e Timóteo está escrevendo o que Paulo está ditando. E ele está dizendo aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo, ou em outras versões, o povo consagrado. Consagrado, diga consagrado.
Ele está escrevendo a uma comunidade de pessoas que ele não conhece, mas que ele tinha ouvido falar. E ele vai começar a carta e a próxima frase é que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Diga graça e paz. Essas são as nossas saudações no dia a dia, né? Graça e paz. E é interessante que ele vai começar falando, o assunto que ele vai ministrar e que ele vai tocar nessa carta é a respeito da nova criação que somos em Deus e o tipo de criatura e o tipo de humanidade que Jesus Cristo inaugurou na cruz do Calvário e a facilidade que nós temos de nos tornar esta nova criação por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e por causa da pessoa do Espírito Santo. Então ele vai começar a dizer isso e olha o que ele diz: graça e paz. Graça e paz. Veja aqui no versículo 21. Vamos correr lá para o 21. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos e dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. Tem crente aí para dar um glória, porque isso aqui é evangelho puro. Ele está dizendo, irmãos, que antes nós estávamos em guerra com Deus. Que antes nós estávamos separados de Deus por causa dos maus pensamentos, das más ações, das más condutas. Agora, porém, ele nos reconciliou. E ele reconciliou num ato de graça. Como Deus reconciliou o mundo a ele, como Deus chamou eu de volta para perto dele, dando Jesus em sacrifício. E Paulo diz aqui, agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como Deus reconcilia a humanidade, levando Jesus para a cruz do Calvário. Diga, isso é graça. E paz, diga, paz. Paz é quando eu descanso nessa graça. Paz é quando eu me achego a Deus e entendo que a obra de Cristo na cruz do Calvário me fez aceito diante de Deus. Que quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o Márcio torto, o Márcio derrotado, o pecador. Não, Ele vê a perfeição de Jesus. Quando no Antigo Testamento, quando alguém precisava do perdão do pecado, essa pessoa deveria procurar um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, que não fosse aleijado, que não fosse sujo, um cordeiro perfeito, e deveria levar esse cordeiro até o sacerdote. E o sacerdote ali iria sacrificar. Mas antes de sacrificar e fazer aquele ritual para que ele fosse perdoado,
o sacerdote olharia para aquele cordeiro e se ele fosse perfeito, ele seria aceito para o sacrifício. Sendo ele perfeito, seria levado para o altar de sacrifício e, sendo sacrificado, aquela pessoa receberia perdão. O sacerdote nunca olhava a pessoa, mas sim o cordeiro. Quando Cristo foi para o Calvário, Ele era o cordeiro perfeito. Quando Cristo subiu à cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro limpo, foi aceito diante do Pai. E agora o Pai, Ele não olha para mim, Ele olha para o Cordeiro perfeito. Por isso eu sou aceito diante de Deus. Por isso você é aceito diante de Deus. Porque Jesus é o Cordeiro perfeito. Então quando você se achega a Deus, a verdade, diga a verdade, que eu preciso ter, é que todas as vezes que eu me achego a Deus, Ele não vê a mim, Ele vê Cristo. Por isso sou aceito. Você devia dar um glória. Se isso não te der paz para se achegar a Deus, nada mais te dá. Não é a sua obra, não é o seu desempenho, não é o que você faz, não é o quanto você é bonito. Por isso, irmãos, as pessoas elas não estão vivendo essa verdade. Elas têm que fazer alguma coisa, elas precisam. Não, eu quero que essa igreja seja construída nesse fundamento. Não há maquiagem, não há roupa, não há polidez em mim que possa me tornar aceito. Somente o sangue de Jesus. Somente o sangue. Somente o sangue de Cristo me torna aceito. E uma vez que Ele foi para a cruz do Calvário, a obra foi completa. Diga, a obra foi completa. O Cordeiro era perfeito. Levanta suas mãos. Diga assim, o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente, mais do que suficiente. O sangue dele é perfeito. Isso precisa gerar paz em você. Isso precisa gerar paz em mim. Eu não posso mais aceitar as acusações do diabo. Eu não posso aceitar o legalismo. Eu não posso aceitar a religiosidade me impondo coisas. Eu preciso ser livre. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de sabedoria e revelação, abre a mente dessa igreja, abre a mente dos teus filhos. A gente vem entender a profundidade disso, Senhor. Graça e paz, diga graça. O sacrifício dele. E paz é quando eu descanso nessa graça. Acredito que essas duas palavras, elas resumem toda a essência desse livro. Paulo vai continuar dizendo assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por
todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Está dizendo assim, eu oro sempre, eu agradeço a Deus, porque eu ouvi falar coisas sobre vocês que me encantaram. Pode estar dizendo, eu louvo a Deus por vocês, igreja de Colossos, porque eu ouço dizer a respeito da fé que vocês têm em Jesus, e o amor que vocês têm pela igreja, pelo povo, o amor que vocês vivem entre si, que vem, diga que vem, ah, Jesus. Então, o que é que Paulo elogiou aqui? Ele elogiou a fé, diga a fé, grifa aí na sua Bíblia, a fé que vocês têm em Cristo Jesus e o amor que tem entre vocês, o amor que tem entre o povo. E ele vai dizer que essas duas qualidades, diga vem, da esperança confiante naquilo que lhe está reservado nos céus. Será que quando falta fé e falta amor entre as pessoas, será que a nossa esperança não foi, de certa forma, desviada para outra direção? Será que as pessoas que não conseguem manifestar fé em Jesus e manifestar amor entre si, será que talvez a esperança está em outros lugares? Será que a expectativa ainda é o céu? Eu fico pensando, irmãos, nessa geração em que nós estamos voltados a buscar as coisas terrenas, que nós estamos buscando basicamente notoriedade, estamos buscando basicamente influência, estamos buscando coisas da terra. Será que quando a igreja perde a referência, a expectativa das coisas do céu, ela também perde a fé em Jesus e perde também a essência do amor? Se nós estamos tendo trabalho para unir pessoas, se nós estamos tendo trabalho para inserir fé nas pessoas, mas nós não estamos trabalhando para reposicionar as expectativas e colocar a cabeça das pessoas nas coisas que são de cima, se nós estamos ensinando as pessoas a esperar somente nessa terra, e adquirir nessa terra, e conquistar nessa terra, e ser importante nessa terra, e ter lugar nessa terra, e ter honra nessa terra, nós estamos simplesmente cortando uma raiz. E essa raiz é a responsável para extrair da vida do Espírito fé e amor. Então, grande parte dos problemas que a igreja vive, a falta de amor, pessoas que têm incredulidade, falta de fé em Jesus, simplesmente porque nós não estamos trabalhando para levar as pessoas para o céu. Parece que a proposta de ir para o céu, irmãos, ficou desinteressante. As pessoas não têm expectativa do céu. A gente falar que Jesus está vindo, não, mas prega isso não. Vamos falar da vida abundante aqui na terra. Mas não tem vida abundante na terra se não tiver expectativa do céu. Está muito claro para mim aqui nesse texto. Nós temos ouvido da fé em Jesus Cristo, do amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante de coisas futuras. Quem ainda tem esperança do céu? Quem ainda tem expectativa das coisas do céu?
Esperança confiante naquilo que lhe está reservado nos céus. É somente uma esperança naquilo que está reservado no céu que faz eu me submeter em humildade a outra pessoa. Somente a esperança confiante de que eu vou ter um novo nome, que eu vou receber um galardão, que Jesus vai abrir a porta do céu para mim e vai dizer: entra, filho bom e fiel, para o gozo. Quando eu suporto as tribulações dessa vida, em amor, em gratidão, quando eu suporto as tentações louvando a Ele, quando eu sofro as perseguições e as opressões, e ainda assim eu estou contente, louvando, sabendo que a minha pátria está no céu. Faz o seguinte, dá um chacoalhão aí no seu irmão do seu lado aí, fala assim: sai da terra, para de pensar nas coisas da terra. Como o próprio Paulo disse, pensai nas coisas que são. Pensai nas coisas que são. Mais expectativa do céu, irmãos. Precisamos de mais expectativa do céu. Corre para lá, corre para cá, e a gente quer juntar, e que a gente quer fazer, a gente quer construir, e esquecemos de construir no reino do Espírito, de preparar a nossa embarcação para a eternidade, de viver uma vida santa, piedosa, justa como Jesus. Ó Deus, que nós venhamos ter o pleno conhecimento disso. Diga: todas as vezes que eu deixar o foco sair do céu e vir para a terra, uma raiz vai ser cortada. Então, imagina, você é uma árvore plantada, amém? Para ter vida de fé em Jesus Cristo, mas fé verdadeira, fé sobrenatural, né? A fé que Paulo ouviu falar da igreja de Colossos. Paulo estava maravilhado com a fé que a igreja de Colossos manifestava. E ele está sendo grato, ele está adorando, ele está jubilando, e ele está agradecendo a Deus pelo tipo de fé que eles manifestavam. Eu fico pensando, irmão, se Paulo chegasse em algumas das nossas igrejas nesse tempo, que você fala uma coisa para as pessoas, você abre a Bíblia, você libera a palavra, as pessoas estão assim apáticas, para dentro. Como as pessoas custam a abraçar a palavra de Deus, como as pessoas têm dificuldade de abraçar as promessas de Deus. E você repete, você fala de novo, você ministra, e a pessoa: ai, será mesmo? Eu acho que Deus não me quer não, acho que Deus não tem propósito não, acho que... Aí o diabo levanta alguém e fala: ó, vou destruir você. Aí pronto, é isso você acredita. Isso é fácil de acreditar. Põe a mão na sua cabeça. Fala assim: eu estou crendo no que o céu diz ao meu respeito. Aleluia. Estou apegado no que Deus diz ao meu respeito. Então eu dou graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé em Jesus Cristo e seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Sabe o que eu acho incrível? A capacidade da igreja de Colossenses em reter aquilo que eles receberam, em abraçar a verdade. Olha o que Paulo está dizendo: vocês se apropriaram disso desde a primeira vez que vocês receberam o Evangelho. A gente está velho de crente, a gente vem na igreja todo dia,
E tem que estar repetindo as mesmas coisas, porque o diabo rouba. Sai lá fora, esquece. Diga eu não. Diga, o diabo não vai mais me roubar. Não permita mais que o diabo roube as verdades. Olha a capacidade dessa igreja de reter o que eles receberam. Vocês estão crendo nisso desde a primeira vez que vocês receberam. Vocês não arredaram o pé, vocês não abriram mão, vocês abraçaram essa verdade. Eu profetizo sobre a sua vida essa mesma essência. Você não vai arredar o pé, você não vai abrir mão das verdades que o céu já derramou sobre você. Estamos vivendo uma época de tanta inconsistência, irmãos. De tanta inconsistência. As pessoas são demissionárias. Sabe o que é demissionário? É aquele que vai para a missão e antes da missão completar ele volta. São os desistentes. Os que param no meio do caminho. Pessoas que não têm firmeza em nada. Começa algo hoje, amanhã já não quer mais. Faz uma promessa hoje, amanhã já não tem mais interesse. Deus fala com a pessoa recebe. Agora vai, agora vai. O primeiro levante, a primeira oposição, já solta tudo, já joga a toalha, já desiste. Eu quero repreender no nome de Jesus todo espírito de desistência. Deus está te dando resiliência essa noite. Quem recebe? Quem recebe? Espírito resiliente. Sabe o que eu acho incrível? Que essa igreja estava sofrendo todo tipo de oposição. Mas eles se mantiveram firmes na verdade. Olha só o que acontecia em Colossos. Eles tinham a cultura grega, né? Que era um panteão de deuses. Muitos deuses, muitos deuses. Não obstante isso, ainda tinha também a influência do misticismo oriental. Como tinha muitos deuses, aí era porta larga. Você poderia adorar e se da religião que você quiser, escolher umas 5, 6, ou quantos você quiser. E ainda tinha também os irmãos judeus, que queria que os convertidos de Colossos também praticassem os rituais lá da cultura deles. Vocês até podem ser crente, mas vocês têm que circuncidar. Vocês têm que guardar o sábado. Vocês não podem comer isso. Vocês não podem fazer aquilo. É que algumas igrejas têm feito. Jesus te salvou, mas você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Você precisa fazer aquilo outro também. Para condicionar a salvação. Como guardar a verdade num contexto desse? Com tanta oposição, como eles conseguiram? Como eles conseguiram, como Paulo disse aí, vocês abraçaram isso desde o começo. Vocês têm essa expectativa desde a primeira vez que ouviram a verdade e as boas novas. Com tantas vozes, irmãos, eles se mantiveram firmes, arraigados, plantados. Eles não abriram mão da verdade. E eu quero te dizer, você só vai conseguir vencer as vozes do mundo. Estamos caminhando para um tempo de muita apostasia. Estamos caminhando para um tempo em que a igreja vai ser desafiada. As verdades vão ser colocadas em xeque. E você só vai conseguir resistir se você estiver plantado na palavra verdadeira. Você só vai conseguir sobressair. Você vai só conseguir não desanimar se você estiver plantado em Jesus. Plantado.
firmado, arraigado. Diga enraizado. Fala, Deus, firma os meus pés na sua palavra. Firma a minha vida na rocha eterna, que é Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento. Diga, Jesus, Tu és o fundamento da minha vida. Aleluia, aplauda Ele. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Diga fruto. E aqui não está falando propriamente do fruto de uma pessoa, mas fruto de um coletivo. Tem se propagado. Essa verdade, esse evangelho tem se propagado por todo o mundo e tem dado frutos em toda parte. Como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça. Quando você entende o favor de Deus, quando você entende a graça de Deus e você descansa nesse favor, diga, algum fruto vai sair. Ninguém está plantado em Deus em guerra, em crise interna. Pessoas que não saem da crise, pessoas que não saem do problema. Jesus está dizendo, eu quero estabelecer paz dentro de você. Eu quero te unir a mim. Dependa de mim. Aceita o que eu fiz na cruz do Calvário. Aceita o meu favor. Você pode ser profeta? Fala para alguém aí, sai da crise. Aceita o favor de Deus. Não há outra forma de você estar plantado nele. Não há outra maneira de você estar plantado em Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Quem dá o amor? Quem? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não só sapateia. Uma igreja cheia do Espírito Santo não só fala em mistérios. Estamos falando em mistério, mas não estamos sabendo nos comunicar com as pessoas. Estamos falando em língua dos anjos, mas não conseguimos falar a mesma língua. O Espírito que te enche de dons também te enche de frutos. O Espírito que te capacita para a ousadia, para a vida ministerial, para a vida de poder, também é o Espírito que te dá graça para conviver, para se relacionar. Sobre todas as coisas, o que Deus quer fazer através da igreja é criar uma rede de pessoas que se tratam em amor, que se suportam em amor, que compreende as debilidades e as fragilidades humanas, mas que honram o depósito que Deus colocou dentro de cada um. Se nós queremos construir algo grandioso,
e atingir outras pessoas, nós precisamos pedir que o Espírito de graça também libere amor sobre nós. Só o amor faz a gente suportar. O amor tudo suporta. Se eu sou uma nova criação, eu preciso estar fundamentado em amor. Paulo vai dizer mais para frente, e nele nós estamos arraigados, firmados e fundamentados em Queridos, meu coração está ardendo aqui pela palavra. O Senhor está nos ensinando coisas preciosas. Isso aqui é o trigo fino que Ele promete. Sabe, a gente fica com tanta expectativa. Vai receber poder. A gente vibra. Nós vamos alcançar lugares mais altos. A gente vibra. Deus vai promover. A gente vibra. Mas na hora que nós somos confrontados e estamos diante de uma palavra que está nos ensinando o que é um alicerce, o que é a raiz da vida cristã, a gente fica assim, teologia, isso não é teologia. Parece uma aula de teologia para alguns crentes, aquelas aulas bem frias, aquelas aulas bem técnicas. Isso aqui é trigo fino. Isso aqui é alimento do céu. O Senhor está dizendo, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele está fundamentado em amor. O Espírito Santo gera amor dentro dele. E ele pode suportar, ele pode conviver, ele pode se relacionar. Se viverdes em amor, então o que vai acontecer? Nisto sereis conhecidos como os meus discípulos. Não é isso? Tem compaixão de nós, Jesus. Tem compaixão de nós. Nos ajuda a viver essa verdade. Já pensou? Paulo falando a respeito do cenáculo. Eu ouvi falar do amor que o Espírito tem dado a vocês. Eu oro para que essa verdade seja gerada nas entranhas dessa igreja. Que a nossa marca seja verdadeiramente o amor. Que a gente venha amar as pessoas. Como que a gente serve a Deus? Servindo pessoas. Por isso que o slogan da nossa igreja, a missão da nossa igreja é amar a Deus, servir as pessoas e influenciar o mundo. Olha que isso, aquilo que eles estavam fazendo já estava influenciando outros lugares. Ninguém consegue influenciar no reino do Espírito se não for movido disso. Você consegue clamar sobre o cenáculo e falar, Deus, que isso seja uma realidade aqui. Ora um pouco pelo cenáculo agora, fala, Deus, que isso seja uma realidade. Constrói isso, Senhor. Constrói isso. Pastor. Por isso, desde que ouvimos falar ao seu respeito, não deixamos de orar por vocês. É incrível, né? É coisa boa e ele não deixa de orar. Às vezes a gente só ora para as pessoas quando está uma crise, quando tem um problema. Eu vou orar por você porque você está muito atribulado. E às vezes a gente esquece de afirmar as pessoas que estão acertando e orar para que Deus mantenha elas. Então quando você vê alguém acertando na vida, crescendo em Deus, ore para que o Senhor mantenha. Quando você vê uma pessoa com a vida de santificação, uma pessoa com o coração aberto, honrando a Deus, honrando o ministério, ore para que Deus conserve. Diga, eu vou orar por você.
Vai lá, aponta para alguém e fala: você está acertando. Você está no caminho correto. Eu vejo que você está crescendo em Deus. Não acreditei não. Estão muito lerdinho. Aleluia. Então vocês... por isso, desde que ouvimos falar ao seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Presta atenção no que vai vir agora. Pedimos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Uau! Uau! Olha, Paulo diz no começo que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo porque ele tem plena certeza que aquilo é a vontade de Deus. E agora ele ora para que ele conceda à igreja de Colossos pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno, diga pleno, conhecimento da vontade de Deus. Eu oro para que isso seja uma verdade na sua vida. Eu oro para que sua mente se abra, que não haja engano, que não haja sofisma, que não haja perturbações na sua mente, em nome de Jesus, que o pleno conhecimento da vontade de Deus seja revelado a você. Que o pleno conhecimento da vontade de Deus seja iluminado no seu entendimento. Que se abra agora a revelação. Não, você não pode mais viver como uma barata tonta. O que Deus quer? Será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Deus quer abrir a sua mente essa noite. Pleno conhecimento. Sabe, irmãos, tem pessoas que vivem com espírito de, sabe, a mente confusa, coração confuso. Vive se perguntando: será que é isso? Será que é aquilo? Será que é o caso ou eu compro uma bicicleta? Diga: o Espírito Santo vai trazer pleno conhecimento sobre a minha vida. E então eu viverei. Olha que lindo isso. Então vocês viverão de modo a sempre honrar a Deus e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo cada vez mais conhecer ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu tenho pleno conhecimento da vontade de Deus, fica de pé. Quando eu tenho pleno conhecimento da vontade de Deus, e em sabedoria, entendimento espiritual, então eu viverei. Diga: então eu viverei. Como que eu vou viver, irmãos? Como? Diga: honrando. Diga: honrando. E agradando. Sabe quando você não honra a Deus? Quando você não sabe a vontade dEle. Sabe quando você não agrada? Quando você não sabe a vontade dEle. Diga: honrando e agradando. Por que muita gente não frutifica? Porque não conhece a vontade de Deus. E quando eu não conheço a vontade de Deus, eu não posso honrá-lo. E se eu não posso honrá-lo, eu não frutifico. Diga assim: só frutifica quem anda em honra. Só frutifica quem agrada ao Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Olha, irmãos, então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto.
Você é profeta? Estende suas mãos. Profetiza sobre a casa, sobre os irmãos. Fala todo tipo de bom fruto na sua vida. Todo tipo de bom fruto. Todo tipo de bom fruto eu profetizo sobre a sua vida. Eu acho que profeta é mais ousado, hein? Estou achando que profeta é mais ousado que isso. Meu sonho aqui no cenáculo tem uns profetas doidos, assim, sabe? Quando o pastor fala uma coisa, ele já se levanta. Todo tipo de bom fruto. Tem liberdade, viu? Você está em casa. Todo tipo de bom fruto. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder do glorioso Deus. Fortalecidos com o poder do glorioso Deus. Toda fraqueza na alma, eu repreendo no nome de Jesus. Toda fraqueza no seu espírito, em nome de Jesus, seja repreendida. Toda fraqueza na sua mente, eu repreendo no nome de Jesus. Toda fraqueza no seu ser, no seu físico, receba renovo, receba a presença de Deus. Toda fraqueza no seu corpo, no seu joelho, nas suas entranhas, nas suas células, em nome de Jesus, receba renovo. Coloca a mão assim na sua cabeça. Fala do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu recebo força do poderoso Deus. Aleluia! Seja fortalecido, seja fortalecido. Receba a esperança, receba a presença. Aleluia! Em nome de Jesus, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você vai dar fruto na sua estação. Você é uma árvore plantada em Deus e o diabo não vai cortar você. Aleluia. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Jesus me libertou, Jesus me libertou. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo. Cada um dos seus filhos seja arraigado, plantado, estabelecido na sua poderosa palavra. Que ninguém seja roubado, Senhor. Que toda angústia, que toda dor, que toda mente dispersa seja limpa. Ó Deus, eu oro para que o Senhor abra um lago, um rio aos pés de cada árvore aqui, Senhor. Que o Senhor abra uma água torrente, uma água torrencial, Senhor, sobre cada vida. Que o Senhor seja chuva sobre eles. Que o Senhor seja como água em terra seca. Que a sua palavra seja a água que vai visitando agora cada vida, cada pessoa. Eu declaro eles visitados. Ó Deus, que eles recebam um ânimo, que eles recebam alegria do céu. Que esse mês seja um mês produtivo, que seja um mês de crescimento, que seja um mês, ó Pai, de alinhamento do céu. Ó Pai, eu profetizo um pastor dessa igreja, como ministro, Senhor, dessa igreja. Eu declaro eles, ó Pai, arraigados em Ti, fundamentados em Ti. Ó Deus, que haja graça em cada coração, graça sobre cada vida, graça, 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 graça sobre cada vida. Ó Deus, que eles abundem em graça, graça, graça.